Olá, minha amiga e meu amigo do canal Nacionalismo Progressista. Tudo bem com vocês? Deixa eu só ajeitar essa iluminação aqui, porque a gente faz as coisas no improviso, mas vamos que vamos. Caiu a luz, a gente coloca no lugar. Não pode perder o gingado, não pode perder o gingado, não pode perder o compasso. Vamos que vamos. O momento é triste, o momento carece de muita alegria. A gente tem que ser alegre, a gente tem que pensar coisas boas, positividade lá em cima, igual a imunidade lá em cima, positividade lá em cima, porque esse momento é denso, é um momento pesado, mas é um momento que a gente dá 2 passos para trás, não tem a vida do jeito que era antes da pandemia, mas depois a gente vai poder dar 5 passos para frente, a gente vai sair de tudo isso se conhecendo melhor. Mas esse não é o tema do canal, é só uma coisa que veio aqui, uma coisa espiritual que desceu, que eu quis falar. Hoje vamos falar sobre um herói acriano. Hoje vamos falar sobre um herói brasileiro. Hoje vamos falar de um estado que lutou para ser brasileiro, que lutou para ser parte do Brasil. Isso é muito interessante. Nenhum outro estado fez uma revolução para se tornar parte do Brasil. Hoje vamos falar do Acre. Você conhece o Acre? O Acre é fonte de algumas piadas, é fonte de algumas brincadeiras nas redes sociais. Eu sinceramente não sei porquê, porque é um estado maravilhoso, é um estado incrível, é um estado que é de luta, é de resistência. A história do Acre perpassa pela história da resistência no Brasil, pela história da luta no Brasil. O Acre foi um dos maiores produtores de borracha do mundo, 100% do látex produzido no mundo para o mercado automobilístico no século XIX vinha do Acre, saía do Acre, ali de regiões da Bolívia, aquela região ali da Amazônia. Então não sei porque é fonte de piadas. Vamos rever isso. Respeitem o Acre, porque o Acre é um estado incrível. Hoje vamos falar de José Plácido de Castro. José Plácido de Castro, o gaúcho de São Gabriel. José Plácido de Castro, o grande libertador do Acre. O Acre tem a história bem engraçada, uma história bem movimentada. Por quê? O Acre sempre foi, no século XIX, sempre foi fonte de muito desejo por corporações estrangeiras, pelo imperialismo americano, pelo imperialismo inglês. Sempre foi fonte de muito desejo da Bolívia. O Brasil ele se manteve um pouco para trás disso, desse desejo todo. Não era uma coisa que interessava tanto o Brasil. Eu não sei porquê, o presidente do Brasil na época tinha esse pé atrás com o Acre, porque era um lugar de muito lucro. Como eu disse, 100% da produção direcionada de látex, de borracha, né, das seringueiras que iam alimentar o mercado automobilístico na Europa, saía da Amazônia, saía do Brasil. Da Amazônia, ainda não era Brasil ali o Acre, mas saía do Acre e de regiões da Bolívia. 100% do látex, da borracha que iria alimentar o mercado automobilístico no século XIX saía daquele lugar. Então, vamos começar. O povo acreano é um povo que tem uma mistura de indígena, de índios com nordestinos. Por quê? Os nordestinos saíram, na época, das grandes secas ali da região da Paraíba, da região do Ceará, da região do Sertão, para o Acre com o pensamento de enriquecer, de viver nos seringais, de viver da produção e da extração do látex, da borracha,
da produção da borracha, saía tentando uma vida melhor. E teve essa marcha do Nordeste para a Amazônia, para o Acre. O Acre, na época, era a região da Bolívia, era uma região boliviana, né? Só que das 30 mil pessoas que viviam nessa região do Acre, na época, essas 30 mil pessoas eram brasileiras, não eram bolivianas, ou seja, era um estado boliviano, território boliviano, que viviam 30 mil pessoas brasileiras, 30 mil brasileiros, ou seja, se a gente parar para perceber, é um lugar mais brasileiro do que boliviano. Mas o governo brasileiro ele não via desse jeito, talvez para não querer arranjar confusão, talvez para não querer arranjar uma guerra, era aquela coisa do deixa disso, parar com isso, não quis se meter. Mas os brasileiros muito indignados por conta da posição do governo brasileiro e por conta daquela região pertencer à Bolívia, eles falaram, não, porra, 30 mil brasileiros morando nesse território, como é que esse território pode ser boliviano? Pô, eu sou do Paraíba, eu sou do Ceará, eu sou do Rio Grande do Norte, estou aqui tentando enriquecer, produzindo pro Brasil, inclusive, gerando riqueza para a nação, como é que eu sou boliviano? Então eles tinham esse sentimento revolucionário de querer transformar aquela região em parte do Brasil. Mesmo o governo brasileiro, muitas vezes, colocando muitos panos quentes, né? Passando pano para muita coisa. Não é assim, não vamos fazer desse jeito. Então, a gente tem a primeira leva, a primeira parte da Revolução Acreana, que acontece com Galvez, com Luiz Galvez. Luiz Galvez, um espanhol que vivia nessa região e que percebia esse querer das pessoas, percebia essa condição dos moradores daquela região em querer ser parte do Brasil e tinha esse espírito revolucionário. Então eles fizeram um levante, tomaram de assalto o território e falaram, esse território ele agora pertence ao Brasil. No primeiro momento o Brasil falou, não, meu Deus, não, esse território não pertence a gente, esse território é da Bolívia. Então Luiz Galvez faz o que? Transforma o Acre numa república. Transforma o Acre numa república, ou seja, o Acre foi um país, o Acre foi uma república, o Acre foi um país entre o Brasil e a Bolívia. Tanto é que a bandeira do Acre, a estrela vermelha, o amarelo e o verde, é a estrela da República do Acre, da república que Luiz Galvez criou. Essa república durou 8 meses, né? Durou pouco tempo porque o governo boliviano fez uma incursão muito poderosa com soldados, com armas e tomou de assalto o território do Acre, de novo para a Bolívia, até que entra no meio dessa história o grande libertador do Acre, Plácido de Castro. Plácido de Castro, o gaúcho de São Gabriel, da cidade de São Gabriel, o gaúcho que era filho de militares, que era neto de militares, que tinha em seu avô e em seu pai figuras que participaram da Guerra do Paraguai. O gaúcho que desde pequeno, desde muito jovem, tinha essa paixão pelo militarismo, pelas histórias das guerras, das revoluções. Então ele entra nessa história. Ele participou da Revolução Federalista. O governo, no final da Revolução Federalista, o governo deu anistia para os revoltosos, para os revolucionários.
Plácido de Castro não aceitou. Na época, Plácido de Castro era militar, não aceitou, não quis voltar para o exército, não quis saber da anistia. Foi para o Rio de Janeiro e para São Paulo, se formou no curso, se formou em agrimensor, e posteriormente à formatura resolveu levar a vida nesse território do Acre, esse território santo, esse território mediúnico, esse território ímpar, singular do Acre. É muito legal a história do Acre, é muito legal quando a gente começa a aprender e a gente vai mergulhando e a gente começa a perceber coisas que não tinha percebido e que a gente não estuda. É muito louco saber que um estado lutou para fazer parte do Brasil. Isso é muito, muito legal. Então, Plácido de Castro, com 27 anos, agrimensor, vai para a região do Acre, trabalha ali nos seringais, e ele começa a perceber esse sentimento de revolucionário das pessoas que viviam ali. Teve uma contra-revolução dos bolivianos que tomaram de novo aquele território que viria a ser o Acre, e os brasileiros indignados, porque os brasileiros ainda continuaram sendo maioria daquele território. E Plácido de Castro falou, não é possível. A gente quer um lugar nosso, esse lugar pertence ao Brasil, não podemos deixar assim. Plácido de Castro, com 27 anos, faz o segundo movimento da Revolução Acreana. Ele comanda 30 mil pessoas, 30 mil homens e mulheres que estavam indignados com aquela situação para cima dos bolivianos. E essas 30 mil pessoas, num cenário de guerra, num cenário de muito sangue, de muita luta, tornam o Brasil, o Acre, aquele território, de novo, parte do Brasil. E o governo brasileiro novamente fala, não, esse território é da Bolívia, não queremos confusão. Dessa maneira, o Acre de novo vira um território separado, vira uma república, um país de novo no meio de Brasil e Bolívia, até que o exército boliviano tenta uma nova empreitada contra o Brasil, com muitos homens, e acaba vencendo. E é interessante a gente perceber o movimento do imperialismo, tanto o imperialismo norte-americano quanto o imperialismo inglês na Amazônia. Nessa história a gente vê a primeira tentativa do imperialismo colocar as pernas, os sapatos, as botas, as mãos na Amazônia, porque uma empresa privada com capital norte-americano e com capital inglês fez um acordo com o governo boliviano e tinha o monopólio da extração da borracha, do látex, e o pior, tinha o monopólio de toda essa região dali que viria a ser o Acre. O monopólio, em papel passado, eles tinham a possibilidade de fazer o que eles quisessem naquela região. O governo boliviano praticamente arreganhou as pernas, abriu as pernas para o capital estrangeiro, para o imperialismo norte-americano e o imperialismo inglês, que era essa empresa de capital que vinha desses dois países, né? Era uma empresa americana com capital inglês e capital estadunidense. E aí a gente vê esse movimento e como que a Bolívia agia muito engajada por conta dessa empresa e por conta desse acordo. Então teve esse segundo levante boliviano, eles tomam a região do Acre novamente, em um levante muito sangrento, até que por fim um grande negociador, um grande orador, que é Barão de Rio Branco,
vai à Bolívia, senta com o presidente, senta com as lideranças e dialoga. Um homem com uma retórica incrível, uma retórica ímpar, senta com as lideranças bolivianas, dialoga sobre a possibilidade de ser vendida aquela região, aquele território para o Brasil. O governo boliviano aceita por uma quantia exorbitante, um dinheiro exorbitante, e a região passa de papel passado, passa de vez a fazer parte do território brasileiro. No tratado, no Acordo de Petrópolis. O nome do acordo, do tratado, é Acordo Tratado de Petrópolis. É a assinatura de Barão de Rio Branco, das lideranças brasileiras e bolivianas, passando o território de vez para o Brasil. E é muito interessante a gente saber os lucros que essa região tinha, a região do Acre tinha na época, muito por conta do mercado automobilístico europeu e estadunidense, que o Acre pagou essa dívida do acordo, que era uma dívida exorbitante de uma quantia milionária, que pagou a Bolívia pegou o dinheiro, pagou essa empresa imperialista, essa empresa estadunidense e parte inglesa, e lucrou muito. E o Acre fez esse dinheiro em 5 anos. Em 5 anos, o Acre conseguiu dinheiro para poder pagar as quantias, né, o capital que foi acordado nesse Tratado de Petrópolis pelo Barão de Rio Branco, o grande orador Barão de Rio Branco. O Acre vira um território da Federação Brasileira, não vira um estado, ainda não vira um estado. Plácido de Castro, ele continua, vira prefeito dessa região e continua sendo o grande revolucionário, o grande herói que realmente foi Plácido de Castro, o grande herói, um dos grandes heróis brasileiros. Só que Plácido de Castro morre muito jovem, se eu não me engano, ele morre com 34 anos, vítima de uma emboscada. A gente não sabe quem mandou mandou fazer essa emboscada, não sabe quem foi o mentor intelectual, mas a gente sabe que foi por conta de divergências políticas, né? O território do Acre é um território da federação, não ganha essa dimensão de estado. O território do Acre só ganha a dimensão de estado no governo do trabalhista, no governo de João Goulart. João Goulart, presidente na época do partido PTB, partido que foi de Brizola e que foi de Getúlio Vargas. João Goulart assina a promoção, digamos assim, do Acre a estado. Então o Acre só vira estado em 1962. A gente tem essa trajetória de luta. Depois dessa revolução, a terceira fase, né, seria ali uma fase de luta agora interna, né, uma luta política, uma luta sem sangue, mas uma luta política com diálogos, com discussões para transformar o Acre em um estado, né? Promover o Acre a estado. E quem faz isso é o presidente trabalhista João Goulart, o Jango, em 1962. Plácido de Castro só entra no livro de Heróis da Pátria em 2004. Em 2004, Plácido de Castro é promovido a herói da pátria, a herói da nação brasileira, como tinha que ser, porque é muito justo, é muito justo. E essa história do Acre, essa história de Plácido de Castro, essa história é a história da Revolução Acreana, essa é a história do Estado que lutou, do Estado que se revolucionou para poder fazer parte do Brasil. Essa é a história do Estado que lutou contra os papagaios imperialistas, que lutou contra os interesses imperialistas de
Estados Unidos e de Inglaterra para fazer aquela região, aquele território ser brasileiro. E não tinha como ser de outro país, porque quem vivia lá eram nossos irmãos e nossas irmãs. Viva o Acre, viva a Plácido de Castro, Se você gostou desse vídeo, dê o like, dê o curtir. Por favor, se inscreva no canal, porque a ideia é fazer mais e mais e mais e mais e mais vídeos sobre muitos temas e muitos temas que pouca gente conhece. Viva a Revolução Acreana, viva a Plácido de Castro!